Olá, eu sou a Ciomara, do Ministério Pro 31, da Igreja Batista Central de Campinas, e hoje eu quero refletir com vocês sobre contentamento. Um grande mal dos nossos dias é o estresse. Esse foi um termo criado para poder expressar esse sentimento e essa condição extremamente modernos, que nós conhecemos hoje como estresse. E estresse não é só um acúmulo de tarefas, de funções, acúmulo de afazeres ou de preocupações. O estresse também tem a ver com o nosso coração constantemente inquieto e descontente. O contentamento é o que mantém o nosso coração e as nossas emoções sob controle. O contentamento tranquiliza o coração e nos leva a agir e falar de uma maneira sábia, mesmo que numa situação adversa ou em meio a provocações. Mas o que será contentamento? Será que contentamento é alegria, felicidade? Se você pesquisar no dicionário, é isso que vai estar escrito lá. Contentamento tem a ver com alegria, com estar contente, com estar feliz. Mas o contentamento na Bíblia não é exatamente isso. O contentamento tem a ver exatamente a maneira como nós agimos e reagimos dentro das situações mais adversas. Contentamento na Bíblia é satisfazer-se profundamente com a vontade de Deus, seja ela agradável a nós ou não. Pensamos muitas vezes que o contentamento é um sentimento natural nas pessoas, mas não. O contentamento exige prática e também esforço. Vejamos o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4, dos versos 11 a 13. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Observe essa palavra, aprendi. O apóstolo nos diz que ele aprendeu a viver contente em qualquer circunstância. E isso é um encorajamento para nós. Ainda mais se nós pensarmos qual é o contexto no qual o apóstolo Paulo falou isso. Se vocês voltarem aos versículos antes, vão ver que ele estava agradecendo a igreja de Filipos por terem se lembrado dele e de alguma forma estarem ajudando no sustento dele, do ministério dele. Mas o apóstolo estava preso naquele momento, em prisão domiciliar, aguardando a sua sentença, que ele já imaginava que seria uma sentença de morte. Então nós temos à nossa disposição as mesmas ferramentas que o apóstolo tinha para aprender a viver contente, e a palavra de Deus, as suas promessas e o Espírito Santo para nos ensinar e para nos capacitar a aplicar a palavra à nossa vida e ao nosso coração. Não basta ter de cor Filipenses 4, de 11 a 13. É preciso aplicar as Escrituras colocando em prática. Contentar-se não é tornar-se também insensível, sem se interessar ou sem se importar com aquilo que acontece. Mas é uma força espiritual. E muitas vezes Deus nos coloca em situações adversas para que a gente aprenda o contentamento e a dependência dele. Para finalizar, eu vou ler um trechinho de um livro chamado Contentamento, de Nancy Wilson. Contentar-se é a habilidade de permanecer satisfeita com a vontade de Deus, em todas as circunstâncias, sejam fáceis ou difíceis. Apesar de ser simples de entender, não é uma prática simples ou fácil. Eis a razão porque precisamos de lições para aprender a arte do contentamento. Além disso, necessitamos de um professor especialista.
o qual certamente temos em nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo de contentamento. Reflita nisso e que Deus te abençoe.